Trump convidou o presidente brasileiro para fazer parte do chamado Conselho de Paz. Imagine o cenário que está tirando o sono dos diplomatas no Palácio do Planalto neste exato momento. Uma carta formal, com o timbre da Casa Branca e a assinatura de Donald Trump, acaba de chegar à Embaixada do Brasil em Washington. O conteúdo não é apenas um convite para uma reunião protocolar, é uma convocação geopolítica que pode mudar o destino do Brasil nas próximas décadas. Trump quer que o Brasil seja um dos membros fundadores do conselho que vai gerenciar a reconstrução de Gaza, coordenando um fundo astronômico de 50 bilhões de dólares. Mas aqui está o verdadeiro checkmate. Javier Milei, na Argentina, e Santiago Peña, no Paraguai, já aceitaram o convite imediatamente. O Brasil agora se encontra em um beco sem saída diplomático sem precedentes. Se aceitar, o governo atual terá que engolir o orgulho e se alinhar à visão de ferro de Donald Trump. Se recusar, assistiremos de braços cruzados enquanto nossos vizinhos assumem o protagonismo e o controle da nova ordem no Oriente Médio. Será que o Brasil vai se apegar a ideologias do passado e perder o bonde da história, ou terá a coragem de sentar à mesa com os grandes? O que vale mais, o interesse nacional ou o ressentimento político? O tabuleiro mundial mudou e o Brasil está sendo forçado a escolher um lado. Você acha que o país deve se aliar a Trump e Milei ou ficar isolado com suas convicções ideológicas? Este convite de Donald Trump coloca o governo brasileiro em uma verdadeira sinuca de bico diplomática e ideológica. Por um lado, o Itamaraty sempre nutriu o desejo de ver o Brasil como um protagonista nas grandes questões globais, ocupando uma cadeira na mesa onde as decisões que moldam o mundo são tomadas. Por outro, aceitar esse convite significa, na prática, integrar um comitê liderado por figuras que são verdadeiros pesadelos para a base aliada do atual governo. Estamos falando de um conselho que conta com nomes como Marco Rubio, o atual secretário de Estado americano e conhecido por sua linha dura contra regimes de esquerda, e Jared Kushner, o arquiteto dos Acordos de Abraão e genro de Trump. Para a militância que apoia o Planalto, sentar-se à mesa com esses personagens é como calçar um sapato de chumbo. Como justificar para os movimentos sociais e para a ala mais radical do partido que o Brasil agora faz parte de um plano desenhado pela direita americana? A grande barreira, no entanto, vai além da ideologia e esbarra em uma realidade diplomática amarga. O Brasil ainda carrega o título de persona non grata em Tel Aviv. Desde que o governo brasileiro comparou as ações de defesa de Israel em Gaza a um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, as pontes com o governo de Benjamin Netanyahu foram implodidas. Recentemente, vimos até um rebaixamento nas relações diplomáticas após o Itamaraty ignorar a indicação de um novo embaixador israelense. Agora, para entrar nesse conselho de reconstrução, o Brasil teria que passar por um processo de retratação, ou no mínimo aceitar um gelo diplomático que o governo atual reluta em admitir. É possível participar da reconstrução de um território sem ter um diálogo mínimo com a potência regional que controla a segurança da área? Ou será que o governo brasileiro vai preferir manter o orgulho ferido e ficar de fora de um fundo de 50 bilhões de dólares? Enquanto o Brasil hesita, a pressão de Washington aumenta. Para os Estados Unidos, ter o Brasil no Conselho é uma jogada de mestre. O Brasil possui canais de diálogo abertos com o mundo árabe e uma tradição de diplomacia multilateral que poderia neutralizar as críticas de que o plano de Trump é unilateral ou pró-Israel demais. Os americanos querem a nossa legitimidade, mas o preço para o governo Lula é alto. É o abandono da retórica inflamada em troca da realpolitik. No fundo, a pergunta que fica nos corredores de Brasília é uma só. O Brasil vai agir como uma potência que pensa no futuro e na economia, ou vai se comportar como um país que prefere o isolamento para não contrariar sua própria bolha ideológica? A história não costuma perdoar quem perde grandes oportunidades por causa de teimosia política. Você acha que o Brasil deveria ignorar as diferenças com Israel e focar no benefício econômico e estratégico de estar nesse comitê? A estratégia de Donald Trump foi absolutamente cirúrgica e mostra por que ele é mestre em negociações de alto nível. Ele não esperou o Brasil se decidir.
Ele foi direto ao ponto e garantiu a Argentina primeiro. Ao aceitar prontamente o convite para integrar o recém-criado Conselho de Paz, Javier Milei não apenas reforçou sua aliança com a Casa Branca, mas posicionou a Argentina como o principal aliado estratégico dos Estados Unidos na América Latina para assuntos de segurança global. Enquanto o Palácio do Planalto ainda discute termos e hesita por questões ideológicas, Milei já está com a caneta na mão, pronto para influenciar os rumos do Oriente Médio. Isso cria um isolamento perigoso para a diplomacia brasileira. Imagine o peso político disso. A Argentina, que até pouco tempo enfrentava uma crise sem precedentes, agora senta-se ao lado de potências para decidir o destino de um território em reconstrução. O fator Milei é um divisor de águas. Se o Brasil decidir ficar de fora, o país não perde apenas prestígio, perde a chance real de influenciar os contratos bilionários de reconstrução que serão coordenados por esse conselho. Estimativas recentes de organismos internacionais como a ONU e o Banco Mundial, atualizadas agora em janeiro de 2026, apontam que o custo total para reerguer Gaza pode chegar à impressionante marca de 70 bilhões de dólares, superando até os 50 bilhões previstos inicialmente no plano de Trump. Estamos falando de obras colossais de infraestrutura, saneamento e habitação. Se o Brasil se ausentar, essas oportunidades de ouro para nossas empresas de engenharia que lutam para se recuperar e gerar empregos aqui dentro serão entregues de bandeja para os nossos vizinhos. O Paraguai, sob a liderança de Santiago Peña, também já entendeu o recado e se juntou ao grupo, deixando o Brasil como o único grande player da região ainda em cima do muro. Por outro lado, se o Brasil finalmente entrar, o cenário será de uma tensão diplomática quase insustentável. O governo atual teria que sentar à mesa com o seu maior rival ideológico regional, Javier Milei, para decidir questões de vida ou morte em Gaza. Esse Conselho de Paz acabaria se tornando um reflexo direto da polarização que vemos aqui na América do Sul. Conseguem imaginar o clima das reuniões? De um lado, a visão pragmática e alinhada ao livre mercado de Trump e Milei, do outro, as resistências de um Itamaraty que muitas vezes parece mais preocupado em não ofender regimes ideologicamente alinhados do que em defender o interesse nacional. Trump sabe que, ao trazer Milei para o centro do jogo, ele força a mão de Brasília. O Brasil está sendo empurrado para uma escolha onde não há saída fácil. Ou aceita a liderança americana e convive com o protagonismo de Milei, ou se isola e assiste a Argentina colher os frutos dessa nova ordem mundial. É um jogo de xadrez onde o checkmate parece estar cada vez mais próximo. O que você acha que pesa mais nesse momento? A necessidade de manter o Brasil relevante no cenário mundial ou o medo de dar o braço a torcer para seus adversários políticos? Será que o governo brasileiro está disposto a sacrificar bilhões em investimentos apenas para não ser visto apertando a mão de Donald Trump? Mas por que, afinal, os americanos fazem tanta questão de que o Brasil esteja presente, apesar das rusgas diplomáticas? A resposta reside na nossa capacidade técnica e histórica única, que nenhum outro vizinho sul-americano possui. Especialistas em segurança internacional apontam que o Brasil é, talvez, o único país capaz de equilibrar as demandas extremamente sensíveis do NCHA, o Comitê de Tecnocratas Palestinos que deve administrar a região, com as exigências rigorosas de segurança da ISF, a Força Internacional de Estabilização. O mundo sabe que o Brasil tem um know-how que vale ouro, a nossa expertise em missões de paz. O histórico da nossa atuação no Haiti é estudado por generais do Pentágono até hoje. Eles buscam uma força que consiga manter a ordem e a segurança sem ser vista pela população local como uma tropa invasora ou imperialista. O soldado brasileiro tem essa característica de diplomacia de farda, algo que Trump vê como essencial para que o plano de reconstrução não colapse em uma nova onda de violência. Além disso, existe o fator econômico que pode salvar setores inteiros da nossa economia. Estamos falando de um fundo de 50 bilhões de dólares. As grandes empresas brasileiras de engenharia, que buscam desesperadamente uma recuperação neste ano de 2026 após anos de crises, estariam na linha de frente para assumir obras monumentais de saneamento e habitação em Gaza. É uma chance de ouro para gerar empregos e divisas, financiadas diretamente pelo capital internacional.
Se o Brasil ficar de fora por birra ideológica, não estaremos apenas perdendo prestígio, estaremos jogando no lixo a oportunidade de reconstruir nossas próprias empresas enquanto ajudamos a reconstruir o mundo. A pergunta que fica para todos nós é clara: até quando o Brasil vai permitir que o alinhamento ideológico do governo atropele os interesses reais do nosso povo e das nossas empresas? Estamos diante de uma nova ordem mundial e o trem está saindo da estação. E você, o que pensa sobre isso? O Brasil deve deixar o orgulho de lado e aceitar o convite de Trump para liderar essa reconstrução junto com Argentina e Paraguai, ou deve manter sua postura atual e ver o bonde passar? Sua opinião é fundamental para nós, então deixe seu comentário abaixo agora mesmo. Não esqueça de deixar o seu like se você valoriza informações que mostram a realidade dos bastidores do poder e compartilhe este vídeo em seus grupos para que mais brasileiros saibam o que está em jogo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações desta reviravolta geopolítica. O Brasil não pode ficar para trás.